lá eu falei primeiramente do operador OR, tá? Fiz a tabela verdade do operador OR e dei alguns exemplos aqui de como é que funciona o operador OR, tá? Vou falar agora do operador AND, como é que funciona o AND. Então vai ser x, pode ser EY, x.y ou x asterisco y, tá? X vezes y. E aí seria o operador AND. Tá, deixa eu deixar aqui em branco primeiro. Vamos falar um pouquinho do operador AND. Tá? O operador OR, se eu tiver, por exemplo, só para dar um exemplo do OR que eu estava falando. Se eu tiver... Opa, tem uma coisinha errada aqui. Deixa eu arrastar isso aqui para cá. Se eu tiver A, ou B, ou C, ou D, ou E, ou F, ou G, assim por diante, tá? E um desses operadores for 1, se A for igual a 1, então eu vou ter que ter 1 ou A, ou B, ou C, ou D, ou E, ou F é igual a 1, tá? Basta que eu tenha um valendo 1 e toda a equação vale 1. Isso para o OR, para o AND é um pouquinho diferente. A gente já vai debater o que é o AND. Mas vamos pensar aqui numa condição AND. Tá? Deixa eu pensar aqui numa condição AND. Vou colocar aqui, se eu tiver, eu vou pensar que eu vou no show, tá? Um exemplozinho que eu tenho aqui, eu vou no show. Quando que eu vou no show? Eu vou no show se eu tiver idade, eu tenho que ter a idade, e AND, se eu tiver a idade, eu vou no show, e se eu tiver o ingresso. Eu preciso das duas coisas. Se eu tiver o ingresso, se eu tiver a idade e se eu tiver o ingresso, tá? Se eu tiver as duas coisas, a idade e o ingresso, então eu vou no show. Se eu tiver a idade e se eu tiver o ingresso, aí eu vou no show. Essa é a condição. Como é que eu faço isso aqui? Então vamos pensar junto aqui. Eu tenho as quatro possibilidades. Ou eu tenho, não tenho a idade, não tenho ingresso, apenas não tenho idade, apenas não tenho ingresso, ou eu possuo as duas coisas. Então, como é que eu preencho essa tabela aqui? Eu vou no show se eu tiver, se for verdadeiro eu tiver a idade, e se for verdadeiro eu tiver o ingresso, então é verdadeiro que eu vou no show, tá? Mas se eu não tenho a idade e eu tenho ingresso, não adianta, eu não vou no show, tá? Se eu tenho a idade e não tenho o ingresso, também não vou no show. E se eu não tenho nem a idade nem o ingresso, eu também não vou no show. Então essa seria a tabela verdade do AND, tá? Podemos pensar alguma outra coisa. Vamos pensar aqui. Quando que eu vou comprar o remédio? Se eu tiver a receita, vamos pensar numa condição AND, se eu tiver a receita e se eu tiver dinheiro, tá? Se eu tiver dinheiro e a receita, eu posso comprar. Se eu tenho só a receita e não tenho dinheiro, eu não compro. Se eu tenho o dinheiro e não tenho a receita, se nesse caso eu tenho dinheiro e não tenho a receita, eu também não compro, tá? E se eu não tenho nenhum dos dois, eu também não compro. Eu só vou comprar se for 1 e 1. Tá? Então, como é que eu completo a tabela verdade do AND? 0 com 0 é 0. 0 com 1 é 0, 1 com 0 é 0 e 1 com 1 é 1. Tá? É um pouquinho diferente do OR. Aqui o 0 domina. Se eu tenho um 0, todo mundo é 0. Se eu tenho um 0 do lado de cá, todo mundo é 0. E se nenhum dos dois é 0, vale 1. Tá? Se eu pensar numa condição mais elaborada um pouquinho, se eu pensar, por exemplo, vários Z's aqui. A, I, B, I, C, I, D, I, E, I, F, I, G e H. Se A for igual a 0, então eu tenho que 0, I, A, I, B, I, C, I, D, I, E, I, F
é igual a zero, tá? Aí você tem que pensar numa condição mais elaborada. Vamos pensar numa condição mais elaborada. Eu vou, deixa eu pensar numa condição aqui que pode ser interessante a gente fazer um monte de E, tá? Eu vou me formar se 1. Eu cumprir as matérias obrigatórias. Vamos supor que essas são as regras. 2. Eu vou me formar se eu fizer o estágio ou o TCC. Vamos dizer que a regra é essa. Você pode fazer estágio ou TCC. 3. Se eu cumprir os créditos das eletivas. 4. Se eu não for jubilado, se eu respeitar o prazo de jubilamento. 5. Aí eu estou pensando aqui, o que você precisa para se formar? 5. Você precisa participar da formatura. Tá? Participar da colação de grau. Participar da colação de grau. 6. Você precisa estar vivo. Tá? Tem várias condições. Tá? Se você morrer de coronavírus, você não vai se formar. Mesmo que você tenha cumprido todas as etapas anteriores. Então você precisa estar vivo. Todas as condições são verdadeiras. Se uma delas for falsa, você não se forma. Até tem um ou aqui. Tá? Se você fizer estágio, beleza. Se você fizer TCC, beleza. Se você fizer o estágio e o TCC, beleza. Agora, se você não fizer nem estágio nem TCC, você não se forma. Então é um monte de condições e a condição A, tá? Para se formar, e a condição B para se formar, e a condição C, e a condição D para se formar, e a condição A, B, C, D, e a condição F. Tá? Então, a sua formatura vai depender de A, I, B, I, C, I, D, I, E e F. Se uma delas for falsa, tá? Você já não se forma. Se você não cumprir os créditos das eletivas, então eu já sei que se eu não cumprir o crédito das eletivas, eu já sei que eu não vou me formar. Tá? Se uma delas for falsa, eu tenho que A, I, B, I, 0, I, D, I, E e F é igual a 0. Tá? Se eu tiver um 0 aqui no meio, cai tudo. Aí cai tudo. Tá? Derruba tudo. E aqui temos um exemplo de outro. Se fizer estágio ou TCC. Tá? O estágio ou TCC, basta que um dos dois seja verdadeiro. Fez estágio, está liberado. Fez TCC, está liberado. Fez o estágio e o TCC, está liberado também. Tá? Então aqui é um ou. E aí a formatura depende do E. Como é que a gente faz o E na linguagem C? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente faz o E na linguagem C. Deixa eu pegar aqui, só um segundinho. Olá, então na linguagem C, o E é representado por dois E's comercial. Tá? Então vou comentar aqui esse trecho de código e vou fazer A, B e o C. O C é A e B. Tá? Vou imprimir o A e o B. Vamos ver o que vai acontecer. GCC end.c. Opa, tem alguma coisa errada. Tem algum símbolo aqui errado. O que eu fiz errado aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Printf main. Ah, tá. Eu tô mexendo no ou. Ah, tô mexendo no lugar errado. Então deixa eu pegar o end aqui. Só um segundinho. Deixa eu pegar o end aqui.
Aí. Vamos fazer o end. Include stdio.h int main void. Vou criar as variáveis a, b e c e vou percorrer for a igual a 0, a menor ou igual que 1, a++, for b igual a 0, b menor ou igual que 1, b++, e vou fazer c igual a e b. E aí vou imprimir porcentagem D, porcentagem D, porcentagem D. Vou imprimir o A, o B e o C. Então é isso que eu queria. Vamos compilar. GCC end.c. Printf, ele reclamou. Tá, falta uma vírgula aqui. E sobrou uma vírgula para cá. Compilei, stdio, sobrou um bichinho aqui. Compilei. Vamos executar agora e vamos ver o que vai dar. Olá. 0 com 0 é 0, 0 com 1 é 0, 1 com 0 é 0 e 1 com 1 é 1. Então isso é o A e o B e o C. Tá? Então aí a gente fez o A e o B e o C na linguagem C. Outra coisa que a gente poderia fazer, que é bem comum, se C, printf, porcentagem D entrou no if, else, aí seria A e B, entrou no if, ou entrou no else. Tá? Outra coisa que a gente usa bastante, o E é para fazer if. Então seria dessa maneira aqui. Vamos lá, GCC, mandei executar, o 0 com 0 caiu no falso, no else. 0 com 1 foi no else. 1 com 0 no else, e só o 1 com 1 é que entrou. Tá? Então, aqui a gente fez dessa maneira. Legal, deu para pegar a ideia do que é o end? O end é isso. Tá? 0 com 0 dá 0. O 0 domina, se eu tenho um 0 ou outro 0 em uma dessas pontas aqui vai dar 0. Se todo mundo for 1, ele vale 1.